Olá, hoje nós temos duas convidadas especiais aqui no capítulo 4 que vão falar sobre as respectivas trajetórias de vida, especialmente na Advocacia Geral da União, e também sobre este livro aqui, Ações Estruturais Ambientais e Climáticas. Eu me refiro a Mariana Barbosa Cirne, e Andréia de Quadros Dantas, uma advogada da União, a outra procuradora federal. A Mariana, até pouco tempo e durante largo espaço de tempo, foi chefe da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, da AGU, instituída pelo ministro Messias, essa procuradoria, a Pronaclima, que fez um trabalho magnífico durante o tempo que esteve lá. Mariana é professora do PPGD, do IDP, que é uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Ensina também no CEUB, é mestre e doutora em Direito pela UNB, agora atuando e estando como Visiting Researcher na London Economic School, acertei? O London School of Economics, exatamente, pronto, corrigi na hora. E do outro lado, Andréia de Quadros Dantas, que é mestre e doutora em Direito pelo CEUB, com estágio de sanduíche, com estágio de sanduíche na Universidade de Stanford, em São Francisco, na Califórnia, e que tem também uma atuação de grande monta e de grande relevância na Secretaria-Geral de Contencioso da AGU, inclusive atuando já como secretária-geral de Contencioso nos momentos em que a nossa Isadora não pode atuar. Sejam muito bem-vindas ao capítulo 4, é uma alegria recebê-las aqui. Esse programa poderia muito bem ser também o encontro com o autor, mas como nós estamos com duas coautoras, preferimos o capítulo 4, que se adequa melhor. Vamos falar sobre dois temas de extrema importância e um deles relativamente novo, eu creio que eu posso dizer relativamente novo, se eu estiver equivocado, a Andréia e a Mariana podem me corrigir, que são as ações estruturantes, as ações estruturais no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bem-vindas de novo. Eu vou começar com a Andréia pela ordem alfabética, Andréia, se você me permite. Nós fomos colegas na Thomas Jefferson School of Law no distante ano de 2012, não é verdade? Então, pela ordem alfabética, eu vou começar com a Andréia, que é uma das coordenadoras do livro. Aliás, eu ia cometendo um erro imperdoável, esqueci de citar o Fábio Lima Quintas, que é professor do IDP, e esqueci também de dizer que esse livro é uma parceria da AGU, da Escola Superior da AGU e do IDP, que abraçou com entusiasmo a elaboração desse texto e colaborou com um coordenador e com alguns professores que escreveram. Andréia, professora Andréia, o que é que você nos conta sobre esse livro, sobre como surgiu a ideia, enfim, as suas impressões sobre essa obra que é importante e que já anda fazendo história, porque eu soube pela Mariana que é muito baixado, muito encaminhado em PDF. Por favor, Andréia, seja bem-vindo. Olá a todos, especialmente os colegas da Advocacia Geral da União. Queria fazer um agradecimento especial à escola da Advocacia Geral da União, na pessoa do Souto, diretor da escola, pelo convite. Não apenas pelo convite de estarmos aqui podendo falar não só da nossa trajetória, mas também desse projeto que contou também com um grande apoio da escola. Na verdade, assim, eu e Mariana nos conhecemos quando em 23, iniciamos o mandato do ministro Messias, eu como secretária adjunta, Mariana como Pronaclima, e já entramos assim nesse maravilhoso mundo das estruturais ambientais que estavam despontando no Supremo de uma forma bem, digamos, drástica.
Então, a gente começou, já trabalhávamos juntos, e com a COP, né, com a COP 30 do ano passado, a Mariana me procurou, falou, vamos fazer um livro sobre estruturais climáticas com essa ideia da COP, porque é um tema que já, embora seja um tema relativamente novo, é um tema que já vem dando, digamos, muito trabalho e muita repercussão para todo o judiciário e, consequentemente, para toda a advocacia pública. Então, a gente entendeu que era muito importante a gente conseguir reunir com os advogados públicos o que é essa advocacia, né? Como que a advocacia pública responde a esse novo desafio do judiciário, né? Que é o desafio das estruturais, e aqui com enfoque climático por conta da COP. Então, assim, a ideia foi da Mariana, que veio me procurar, e aí a gente foi construindo conjuntamente, assim, quais autores a gente iria convidar, quais colegas a gente entendia que era importante estar no livro para refletir não apenas os desafios da advocacia pública, mas as diversas visões, né? Eu trabalho na Secretaria-Geral de Contencioso e perante o Supremo a minha carreira toda, da AGU, também posso ir lá, continuo lá. E, então, assim, a minha visão é uma visão de Supremo Tribunal Federal, mas a estrutural não acontece só no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente ou felizmente, não sei. Vai depender da visão da pessoa sobre o processo estrutural. Mas a gente entendeu que era importante trazer a visão de todos, né? De todas as instâncias, de todos os advogados, das 3 carreiras. Então, a ideia realmente era congregar a visão da advocacia pública, de como a advocacia lida com esse desafio e quais são as entregas também que a advocacia pública vem fazendo no âmbito desses processos. Você que está há tanto tempo no Supremo Tribunal Federal, com as ações de controle concentrado, no que diz respeito às ações estruturais, você consegue estabelecer um período em que ela cresceu? E aí eu pergunto, já emendo, a Mariana pode também responder essa segunda parte que eu vou formular agora. Ela cresceu por conta de alguma posição, não gosto muito da palavra, mas vou usar, ativista de algum ministro da sessão, ou, entende? Em que momento você destacaria que as ações estruturais começaram a ter um impacto ou uma relevância maior no âmbito do Supremo? Obrigada. Você começa, a Mariana. A primeira e a clássica é a DPF 347, né, que é dos presídios. Ela foi julgada há pouco tempo. Rosa Weber, na época da Rosa Weber, né? Sim, mas assim, o que ganhou tração, digamos, realmente foi a DPF 709. Né, ajuizada durante a Covid, era uma DPF bastante restrita, que era basicamente para a questão de isolamento sanitário e vacinação dos indígenas, mas aí ela foi se auto-ampliando, né? Aí eu entendo muito por conta da personalidade e da forma de atuação do ministro Barroso, que realmente, ao identificar os problemas e se deparar com tantos desafios, não conseguia assim, se autoconter, né? E fomos ampliando, mas a gente conseguiu umas entregas muito, muito significativas, nesse caso da DPF 709, fizemos desintrusão de 7 terras indígenas, com a ajuda da Pronaclima, inclusive, de todos os colegas, IBAMA, FUNAI, Casa Civil, que ajudou a fazer a articulação. Então, assim, daí, para mim, um grande marco foi a 709, foi quando houve uma mudança de atuação. Não era uma mudança só de classificação de que essa ação é estrutural ou não. Então, assim, a 347, essa ação é uma ação estrutural. Vamos fazer um plano, mas ainda era uma atuação um pouco distante entre o judiciário e o executivo, que era, né, o destinatário das determinações. Na 709, isso se aproxima. E aí, quando o ministro Barroso chega à presidência do Supremo, um pouco depois, ele cria um núcleo de processos estruturais e complexos dentro do Supremo. E aí ele ganha corpo, né? Porque aí realmente dentro do Supremo, essa articulação Poder Judiciário, Poder Executivo ganha corpo com a instituição desse núcleo. E aí realmente foi quando a gente viu um aumento maior de interação, de articulação, de determinações também dirigidas, que foi um desafio muito grande para a advocacia pública, primeiramente para a gente, SGCT, que comandamos, né,
uma articulação que não era, digamos, uma competência institucional da SGCT fazer articulação interministerial, e aí, exatamente por conta disso, tivemos que acionar a Casa Civil para trabalhar em conjunto, mas no final, porque ainda não, a 709 acabou, mas os processos estruturais não, a gente conseguiu, como eu disse, né, fazer grandes entregas com o apoio de todos os órgãos envolvidos. Então, assim, também houve um amadurecimento muito grande da advocacia pública para enfrentar os desafios e entregar. Então, creio que, apesar de todas as mudanças e desafios, foi um resultado bem positivo. Mariana, a Andréia acaba de mencionou, aliás, mencionou no início das considerações dela, que você teve a ideia desse livro especificamente e foi buscar essa interlocução com a SGCT. Eu pergunto, o que te motivou? Foi a COP? O número amplo de ações e de situações e de temas que trafegaram e trafegavam e trafegam lá na Pronaclima? Nos conte aí, por favor, sobre essa... Bem, quero agradecer muito e cumprimentar todos que estão participando e estão assistindo desse programa. Quero agradecer à Escola Superior da AGU, porque é uma grande parceira em todos os projetos e as ideias. Qual foi a ideia que surgiu a partir dessa experiência do livro? Como eu tenho 2 chapéus, como o Souto comentou. Eu sou professora do IDP e do CEUB, trabalho muito com a discussão de meio ambiente, de clima e também ações estruturais. E, de outro lado, eu percebo que a advocacia pública me dá uma oportunidade de conhecer por dentro como as coisas acontecem na prática e saber, entender, e talvez essa experiência prática pudesse ser aliada aos debates acadêmicos. Essa experiência não se resume a mim. Temos vários colegas, como, por exemplo, André Rufino, Paulo, da PGF, Henrique Fugêncio, várias pessoas que também trabalham e que poderiam, eventualmente, pegar essa experiência das ações estruturais e transformar isso numa publicação. E aí eu costumo brincar que as ações estruturais elas foram tão intensas na nossa vida que eu fazia tantas reuniões no Supremo e tantas reuniões com a Andréia que a gente ficou muito amiga por conta dessa atuação. Mas não é uma atuação sem ganhos. O processo estrutural ele foi se transformando nesse diálogo institucional que trouxe mais direitos. E aí, especificamente, na 709, que é a ação que ficou muito famosa, que envolve os povos indígenas, é nesse contexto que teve o litígio envolvendo os povos Yanomami. E o ministro Jorge Messias me deu a oportunidade de não só trabalhar nas ações judiciais envolvendo esses casos, mas também ir presencialmente ver a situação de calamidade de direitos humanos. Então, a gente volta dessa visita para uma retomada do Estado numa situação em que os indígenas não tinham cabelo. Só para o nosso... Porque bem, o pessoal a gente que está nos assistindo não conhece. Ótimo. O território Yanomami ele tem o tamanho de Portugal, do país, no norte do país. Para se chegar a esse lugar, a gente precisa viajar de helicóptero por mais de 4 horas. 4 horas? 4 horas de helicóptero com uma parada no meio para abastecer, com grande chance de alvejamento de tiros durante essa parada. Por conta de madeireiros. Por conta de madeireiros, atividade ilegal, garimpo. Eu passei o tempo todo de colete à prova de balas. Durante esse período que nós chegamos lá, a gente viu, durante 40 minutos que nós estivemos lá com o IBAMA fez 2 apreensões gigantescas, com revólver, com todo tipo de atividade ilegal. Então, havia, de fato, um descontrole do Estado. E, a partir de uma atuação da administração pública e de nós, da advocacia pública, nós tivemos o quê? Uma junção de mudança de postura institucional, junto também com a atuação judicial. Um plano homologado no Supremo Tribunal Federal, uma medida concreta na ação da primeira instância. Então, é essa junção do político com o jurídico que pode dar novas respostas a grandes desafios como esse. Como é que você faz para proteger a maior comunidade indígena do Brasil, que são os povos Yanomami, num território que é do tamanho de um país e que está longe, e que é difícil, que é cercado por outros países também. Então, é um grande desafio e exige a junção de muitas forças e de muitas pessoas. O voo é Brasília, o quê? Brasília, Roraima. De Roraima, você pega um helicóptero e você
Você tem que parar. Ok, já não E uma vai. coisa importante, tem que ser alguém muito especializado, porque a chuva, na verdade, se chover, você não pode chegar na terra, você volta. E isso é apenas para a primeira chegada. Se você for pensar a quantidade de línguas, cada comunidade indígena, que os povos Yanomamis têm várias matrizes de língua. E você não pode chegar numa comunidade sem conseguir ter alguém que se comunique com essas pessoas. Então, é um desafio logístico, é um desafio de entrega de alimentos, é um desafio humanitário e é um desafio de combate ao crime que, infelizmente, se alastrou. E agora, recentemente, semana passada, saiu uma última avaliação de que houve uma queda, 98% das alertas de mineração ilegal caíram. Então, nosso trabalho como AGU e nosso trabalho como governo foi efetivo. Então, a gente tem agora índices humanos para uma reconstrução da vida dessas comunidades, e isso é um dos textos que a gente está trabalhando aqui sobre povos indígenas Yanomami. Tá. A Roberta Manajás e o Igor, que eu sou procurador-geral da FUNAI, escreveram um trabalho, e tem um outro trabalho escrito por mim, por Sara e Janaína. Veja que interessante. É a junção de professores do IDP, que trabalham com direito constitucional, com direitos socioambientais, com a experiência dos procuradores federais, dos advogados públicos, na vivência dessa atuação judicial. Então, eu costumo brincar que essa obra aqui, ela é vivência, junto com experiência acadêmica. Eu quero agradecer muito à Escola Superior da AGU, porque não só nós fizemos a diagramação e definimos, mas é também uma obra que pode ser baixada via QR Code. Então, quem quiser entrar na página da escola vai conseguir baixar. E o projeto foi tão bem aceito, porque o ministro Jorge ele sempre pede para a gente ir além. Então, ele falava, a gente precisa pautar esse debate com uma publicação de relevância. Ele faz o prefácio da obra e o ministro Gilmar Mendes faz a apresentação. Olha aqui, é uma obra de peso, né? Isso. E quando você fala... Seja o tema, seja pelos... Não, é uma obra de muito peso em termos de conteúdo e em termos de participações. E quando você pergunta a respeito da importância e da necessidade, eu queria chamar a atenção de que a litigância climática é um movimento global, não é um movimento apenas no Brasil, é um movimento que cresceu no mundo. Hoje já tem alguns centros de referência, como o Sabin Institute, da Columbia University, faz uma espécie de monitoramento das ações climáticas. E durante muito tempo, houve uma espécie de ranqueamento dos países sobre esses litígios envolvendo a inclusão do clima na pauta do dia. Recentemente, saíram 2 relatórios, um da Graham, que é o centro de pesquisa onde eu vou estudar agora, que mostra que o Brasil foi subindo em seu ranking. Nós éramos 5º, passamos para o 4º, e agora, no último relatório que saiu agora, nós somos o segundo do mundo em litigância climática. Nós somos não só em números de quantitativo, ou seja, é a ideia de você buscar... Que é muito importante, porque é uma demonstração de que o país e os seus órgãos, as suas instituições estão se movimentando, que a coisa não está correndo solta. Isso. Né? E outra coisa importante, nós somos líderes, nós estamos em 2º lugar, perdendo para os Estados Unidos, que é o grande expoente dessa litigância, mas nós somos líderes não só em números, em quantidades de ações de litigância climática, mas também em garantias de direitos fundamentais ambientais e climáticos. Então, a gente é uma referência mundial. Se nós somos uma referência mundial, a gente precisa publicar, a gente precisa mostrar isso para o mundo. Porque aqui, o Supremo Tribunal Federal conseguiu parar garimpo ilegal junto com a ajuda da administração pública. Então, é uma parceria para a construção de direitos. Você me deu uma ideia. Nós poderíamos tentar traduzir essa obra para o inglês, porque... Não é? Eu acho, inglês é a língua do mundo. Acho excelente. É o latim dos anos que vivemos. Você sabe que durante as duas oportunidades internacionais que a AGU foi para a COP30, nós falamos exatamente dessa atuação estrutural da AGU numa litigância, numa atuação de processos estruturais, e comentamos um pouco sobre isso. Os pesquisadores internacionais ficam impactados de ver que nós podemos ajudar a construir soluções e políticas públicas em transformação e inclusão do clima em política pública. Eu acho que isso é muito legal. Vamos pensar nisso. Andréia, eu volto a você. Mariana, Andréia, você está fazendo, ou fez um pós-doc agora na Itália, né? Depois você pode nos falar sobre isso. Eu queria que você falasse sobre o pós-doc. Qual foi o tema que você pesquisou, já que... Eu imagino que tenha sido controle de constitucionalidade, ou não, ou meio ambiente. Você vai responder, só um instantinho. Agora, e uma outra pergunta,
e você responda na ordem que você achar mais conveniente. Nós temos no Brasil essa prática, essa praxis, que é relativamente recente, das ações estruturais. Você lembrou bem a questão a questão da tragédia carcerária no país. Começou, né, a 347, a DPF, né? DPF 347, depois a 706 da pandemia. Eu pergunto, é evidente que os Estados Unidos, por uma contingência histórica, também influenciou, digamos assim, o estudo dessa ação nova, né, que até vocês poderiam também explicar ainda mais sobre ações estruturais, porque nem todo mundo conhece, né? A gente, quando fala do que a gente conhece, né, a gente fica pensando que os outros, mas não é bem assim. Então eu imagino que os Estados Unidos tenham influenciado, seja imagino, com o Brown vs. Board of Education, que é de 1954, com o Chief Justice, que era governador da Califórnia, tinha sido governador da Califórnia um pouco antes, esqueci o nome dele agora, mas vou lembrar, Earl Warren, né? A Corte Warren, W-A-R-R-E-N, que eu imagino que tenha toda a característica de uma ação estrutural, porque você muda o approach, a abordagem com relação às relações conturbadas, relações raciais, e você tem que possibilitar que alunos de raças diferentes passem a frequentar a mesma escola, e isso, evidentemente, é um trabalho estrutural muito grande. Então, eu gostaria que você validasse isso, se é verdade ou não. E também, já vai para a terceira pergunta, e também se vocês têm conhecimento, se a Andréa não tivesse, a Mariana pode responder, que ninguém lembra de tudo, sabe tudo, se aqui no nosso, para usar o termo do presidente, aqui no nosso hemisfério, né, alguns países já estão trabalhando com isso. Eu sei que a Colômbia tem uma jurisdição constitucional muito presente, né, e inovadora em alguns aspectos. Eu imagino que nem todos os países da América do Sul, porque não tem uma tradição, não é, de uma postura do judiciário mais eficaz. Andréa, por favor. Vou voltar na primeira pergunta até para explicar, provavelmente, as posteriores. Eu acabei de fazer um pós-doc no meio do ano passado, de junho a agosto, né, com apoio da escola, apoio da Secretaria-Geral de Contencioso, que me liberou para ficar esses 3 meses, no Instituto de Federalismo Comparado. E, assim, para a tristeza de todos, na verdade, eu fui estudar federalismo fiscal, que é o meu tema de doutorado, é a minha expertise, né? Eu sou, na verdade, especialista em assuntos federativos e como a STF decide as questões federativas e como isso impacta ou não o desenho federalista brasileiro. Tá. Com essa pegada fiscal. A minha especialidade é a pegada fiscal. Por exemplo, mas quando a Mariana me convidou para fazer o livro, aí eu nunca posso me afastar, a gente nunca pode se afastar, né, do nosso tema do coração, que vai virando, na verdade, depois do tema do fígado, que é de raiva já, que você vai estudando tanto que você vai... Então, por exemplo, até para juntar a questão do conhecimento que eu tinha já prévio sobre a questão federalista no Supremo, e aí com a ajuda do meu colega Felipe Viegas, eu escrevi sobre como o STF estava alterando a questão de obrigações ambientais nas legislações estruturais e o impacto disso no federalismo. Né? Lembrando que o ambiental é uma competência concorrente, né, com obrigações conjuntas de todos os entes subnacionais. E aí a ideia era mostrar que, em tese, o STF também deveria distribuir essas obrigações entre os entes. E que nas estruturais, até por conta da própria estrutura da corte, né, de ser uma corte em Brasília, que tem uma proximidade maior com o Executivo Federal, né, isso é até dito num texto do professor Vitorelli,
não seria nem o locus adequado para ações tão complexas e que envolvam todos os entes subnacionais. E a ideia do artigo é demonstrar como o STF acaba centralizando o nosso federalismo, porque ele acaba olhando muito para a União e para a obrigação do Executivo Federal e esquecendo um pouco as obrigações de estados e municípios, talvez um pouco, eu acho, por conta da tradição jurisprudencial federalista do STF, que é realmente de jogar mais responsabilidade no centro e retirar a responsabilidade dos entes subnacionais, mas talvez também por buscar uma maior eficiência das suas decisões. Então, é muito mais fácil controlar a União do que ficar controlando a execução de obrigações de 27 estados e 5 mil municípios. Né? Essa sua observação é interessante, desculpa te interromper, mas está dentro do contexto, porque o que nós temos testemunhado recentemente é uma tentativa, com êxito aqui e ali, de retirada de recursos da União para os estados. E você acabou de mencionar, não é verdade? A pesquisa, o centro da pesquisa. E você acabou... pois é, olha que coincidência. E a quantidade de decisões de orçamento nesse debate estrutural é impressionante. E você acabou de lembrar o seguinte, que as responsabilidades são maiores da União, aumentam, não é isso? Foi isso que você... Seu estudo é importantíssimo. E como é que fica? Você tira recursos da União e você atribui mais responsabilidade à União. A conta... Em algum momento, essa conta não vai fechar e nós vamos ter problema. Na verdade, esse foi o meu estudo da minha tese de doutorado sobre essa questão da distribuição de recursos, que realmente o STF acaba facilitando uma distribuição dos recursos da União para os estados, nos processos que correm no Supremo, e isso vem sendo replicado também nas estruturais. Aí o assunto específico do meu pós-doc foi o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que normalmente as pessoas não gostam, porque é um assunto mais árido, mais técnico, de financeiro, mas que replica novamente essa jurisprudência do STF quando ele tem... A minha ideia do pós-doc era dizer, então, se o STF usa as ações estruturais, né, para resolver esses problemas complexos, por que não usar também nas questões fiscais para tentar conferir maior responsabilidade e monitoramento aos estados? Então, foi esse estudo que eu desenvolvi, mas a gente não obteve êxito ainda em conseguir. A gente, na verdade, obteve êxito ano passado, uma ação do Rio Grande do Norte, a gente conseguiu fazer, não transformou em estrutural, mas a gente assinou um acordo com o Estado, prevendo um monitoramento. Então, o STF liberou a operação de crédito que o Estado queria, mas, em troca, o Estado vai ter que fazer todo o monitoramento de apresentação de dados fiscais para provar para o Supremo que ele está gastando de forma responsável e está tentando se reequilibrar. Então, a ideia é sempre essa, que o Supremo não apenas, no caso específico fiscal, né, não apenas ele defira ou dê mais recursos, né, do ente central para o ente subnacional, mas que ele também, como órgão, né, de controle federal e com toda essa expansão de competência nas ações estruturais, possa cobrar e monitorar também os estados nesses casos, para tentar a gente se guiar aí na direção de uma maior responsabilidade fiscal. Mas isso é bem importante, só para complementar, porque, eventualmente, a gente publicar e escrever sobre isso já é uma inovação. Porque, às vezes, as atuações do tribunal elas são feitas sem levar em consideração os impactos reais que ele trabalha dentro do federalismo. A Andréia é uma referência nesse tema, e aí, no trabalho, a gente tem essa perspectiva não só da questão fiscal, mas também uma discussão das responsabilidades ambientais entre os entes. Porque, infelizmente, há uma grande, vamos dizer assim, uma concentração demasiada nas responsabilidades federais e pouca responsabilidade nos estados e municípios. E esse reequilíbrio e essa reorganização a gente precisa estudar e entender um pouco melhor. E talvez os ministros do Supremo, a partir do momento que a gente participa de uma publicação como essa e torna isso público em estudos concretos, possam perceber que essa reequilíbrio de forças precisa acontecer. Você acha que este livro, especificamente, ele já traz, digamos assim, já traz um caminho nesse sentido, de esclarecimento, Eu acho que traz muito, porque a gente estruturou o livro com 4 eixos temáticos importantes. Um deles é exatamente essa ideia do federalismo, e aí tem uma outra discussão, que é o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento importantíssimo de gestão de passivos ambientais e de fiscalização que não sai do papel.
que está ligado ao Ministério, não, ao MGI, ao Ministério de Gestão e Inovação, mas aí a parte operacional é do Serviço Florestal Brasileiro, que está ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, mas que também tem um desdobramento com o INCRA, que está ligado ao MDA. Então, envolve muitos atores e que hoje está trabalhando, a partir de uma estrutural, numa ideia de tentativa de endossamento das bases para dar mais segurança na regularidade fiscal das propriedades do Brasil. Então, esse é um caso de estrutural que também tem um artigo publicado, é a DPF 743, a famosa DPF das queimadas e das discussões interfederativas, e que o ministro Flávio Dino tem feito audiências em que ele cobra não só a União, mas todos os estados da Amazônia e do Pantanal agora, medidas concretas, e do Cerrado também, nesse caso. É Cerrado, Amazônia e Pantanal, com as últimas ações. A ação está com o ministro Flávio Dino. Flávio Dino, isso. É a 743, que é exatamente esse bloco. Mas já tem alguma decisão interlocutora? Tem diversas. Teve um acórdão condenando, eventualmente fechando essa ideia da responsabilidade compartilhada. E esse é um elemento importante que não tem estudo em outros países. Mesmo após um acórdão de 600 páginas, a gente tem uma série de decisões judiciais e de audiências com as partes envolvidas para a implementação das medidas. Isso não acontece em nenhum outro lugar. Interessante. Você me perdoe, eu estou distante da área contenciosa já há um certo tempo, mas atuei na área contenciosa há muito tempo. Eu entrei na AGU em 93, fui instalar a AGU em Uberlândia, fiquei lá 9 anos e meio, cravados, 9 anos e 6 meses, atuando em contencioso. Vim para Brasília, para a PGFN, e comecei a atuar na consultoria. Então, vou completar 33 anos, 9 anos e meio de contencioso, 23 anos de consultoria, né? Estou bem distante. Agora, é interessante isso. Você falou de um acordo de 600 páginas. Você falou de diversas decisões e você falou que o ministro Flávio Dino tem cobrado. Quer dizer, não transita em julgado praticamente, né? É uma característica ou eu estou falando bobagem? Não, você está certíssimo. Esse é um ponto que merece estudo. Porque, né? A gente não consegue... Veja, primeiro, um acordo de 600 páginas, a gente não tem nem clareza do que foi decidido. Tem 600... E aqui não é nem crítica, né? Não é uma crítica, é uma dificuldade até mesmo de saber quais são os comandos judiciais. E isso é uma reflexão que precisa ser feita. A academia tem uma obrigação, e até o próprio Supremo, de fazer uma avaliação de como ele decide nesses temas. Então, concretamente, essas audiências de contextualização com novas deliberações são oportunidades de encaminhamento de temas complexos. Então, isso pode ser um tema importante e necessário. Quando a gente fez o livro e pensou nos eixos, a gente trabalhou o federalismo, mas também pensamos na justiça climática, que é essa ideia das pessoas mais vulneráveis terem protagonismo e como elas participam ou não desses processos estruturais, porque parece uma coisa estranha, né? Em Brasília, nós estamos decidindo tudo para os povos indígenas que estão em Roraima, as pessoas que estão... Então, é importante fazer essa inversão da justiça climática para incluir as pessoas. Um outro eixo processual, porque não existem regras para o processo estrutural. Você perguntou o que é um processo estrutural? São casos complexos que têm problemas que têm difícil solução e sistematicamente não se resolvem, mas qual é o procedimento? Quais são as competências? Como é que a gente define o que pode ou não pode? Quais são os limites? E o mais importante, quando acaba? A gente tem que fazer essa pergunta. Que eu percebi. Isso, peraí, que tem alguma coisa, né? Isso, a gente tem que saber quando é que acaba. E tem um último eixo que é muito legal, que é exatamente a atuação internacional do tema climático. Porque a gente tem um debate sobre a criação de um Tribunal Penal Internacional Climático, a gente tinha a COP nesse momento, e a gente tem um movimento internacional para ampliar a litigância climática. A Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que é uma obrigação de todos os países incluir o clima nas políticas públicas. E a Corte Internacional de Justiça também decidiu no ano passado uma opinião consultiva no mesmo sentido. Então eu imagino que é um movimento que vai só crescer nas próximas etapas. E nós, da advocacia pública, eu fico brincando que a gente é entusiasta
e vítima vítima, ao mesmo verdade. tempo. Porque a gente propõe ações climáticas, nós somos autores, essa é a minha grande agenda de pesquisa. Eu tenho no período da Plana Clima, a gente articulou, a Advocacia Geral da União foi em cima dos principais matadores da Amazônia, da principal unidade de conservação desmatada do país, então a gente propõe ações, mas a gente também é réu nessas ações. Então, mas aí ser réu não é deixar de ter uma responsabilidade de uma mudança da própria gestão. Articulação, definição de pauta, definição de planos a serem apresentados para dar efetividade a direitos fundamentais. Advogados públicos trabalham para dar efetividade a direitos fundamentais. E esse livro conta isso. Muito bem. Deixa eu só retornar com a Andréia, que ela respondeu a primeira pergunta, que é sobre o pós-doc que ela fez na Itália. Acho que essa aí já está superada, né, Andréia? E ficaram duas outras, né? Vocês ainda se Eu acho que sobre a questão do conceito de ações estruturais, né, como a Mariana falou, assim, é um tema bem estudado, mas a gente não tem um conceito fechado, mas a ideia basicamente são problemas complexos que não podem ser resolvidos, e normalmente eles são, como o judiciário não conseguiria resolver com uma decisão, digamos, tradicional de condenação, então eles chamam que são essas decisões em cascata. Então, na verdade, há um reconhecimento. Primeiro, né, o caso mais clássico desses casos clássicos do STF, você tem um acórdão reconhecendo que aquilo é um caso estrutural, que existe, né, uma violação sistêmica de direitos fundamentais, seja nesses casos dois ambientais. Agora, o ano passado, a gente teve a do racismo estrutural também, que foi julgado pelo Supremo. E aí, a partir daí, começam o que a gente chama dessas decisões em cascatas, ou seja, como aquelas obrigações, né, gerais, digamos, que foram definidas naquele acordo, vão ser implementadas pelos órgãos responsáveis e monitoradas pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário sai de uma posição, digamos, tradicional, de apenas condenar, e ele passa a participar ativamente da construção e do monitoramento das políticas públicas. Então, assim, é uma inovação. E a gente, como advogado público, tem que estar preparado. Eu acho que a grande vantagem desse livro, voltando para o livro, da que a gente veio fazer a propaganda do livro, é porque a gente, embora a gente tivesse muitos advogados, não só estudando o tema, eu vou voltar para o meu coautor, Felipe Viegas, está fazendo um doutorado nesse tema, sobre a orientação do Vitorelli, inclusive, que é um dos professores mais especialistas na parte de estruturais. A gente tinha poucas coisas escritas na visão da advocacia pública sobre os desafios. Então, a gente tinha muita doutrina falando, né? E é muito bonita. A doutrina tem que existir, e ela está aí para... Mas é muito bonita a doutrina falar porque o problema é complexo, porque o judiciário tem que fazer. E não entender os desafios práticos, porque, imagina, se há um problema estrutural que não vem sendo resolvido há décadas por deficiência de política pública, não é um problema simples. Ele não vai ser resolvido de forma simples porque o judiciário agora é mais um ator do jogo. Não, vai ser a complexidade, ela permanece. Então, eu acho que a grande vantagem, assim, a inovação do livro foi trazer essa visão da advocacia pública de que a gente não é só um réu passivo que estamos aceitando, nós somos o executivo é o formulador principal da política pública, e a gente tem que usar o processo estrutural para reafirmar essa posição de protagonismo da formulação e execução da política pública. Ainda que o judiciário seja um novo ator, o protagonismo tem que continuar sendo do executivo. E eu acho que esse é um papel fundamental que os advogados públicos têm que compreender e executar. É difícil, exige muita articulação. Também é uma mudança da posição do advogado do contencioso, principalmente, né, que o contencioso mesmo assim como o judiciário antes era acostumado a só dar a sentença ou acordo, o contencioso era acostumado só a escrever a peça de contestação, o agravo, e agora a gente teve também que sair dessa posição tradicional, contenciosa, para uma posição bem mais complexa de articulação interministerial, de trabalhar junto com os órgãos consultivos e os órgãos finalísticos na formulação das políticas, no monitoramento das políticas. Então, na verdade, assim, é um aumento de complexidade, mas a gente tem advogados muito capacitados que a gente está entregando realmente, assim, muito para a sociedade, e sempre com a ideia de que o protagonismo da formulação e da defesa dos direitos fundamentais nas políticas públicas é do Poder Executivo, com todo o apoio da advocacia pública. Até pelas atribuições que a própria Constituição nos impõe, né? Porque a gente tem uma preocupação muito grande e que a gente...
não só a gente mostre os ganhos das ações estruturais, mas a gente também perceba, eventualmente, quais são as lacunas que existem nesse debate. E aí, levando em consideração essa ideia das lacunas, eu queria lembrar a Andréia de que ela participou da comissão de juristas que elaborou um projeto de lei sobre ações estruturais. Tem, inclusive, um artigo que um colega nosso, Paulo Mendes, escreveu também, discutindo sobre as possibilidades. Então, veja, a gente tem que pautar esse debate e mostrar uma outra perspectiva. Porque a gente não está, de maneira nenhuma, desqualificando a participação do Poder Judiciário. Ela é indispensável na separação de poderes e na relação de forças. Mas eu preciso lembrar também que presidentes, governadores, prefeitos são eleitos democraticamente e têm uma agenda para serem eleitos, e essa agenda está sendo colocada em prática. A gente não pode inverter a relação de forças para que o judiciário seja aquele que faz a gestão e não o executivo. Então, essas reflexões sobre a separação de poderes, elas são muito necessárias e muito importantes. Eu sou hoje líder de um grupo que chama CASP, Clima, Argumentação e Separação de Poderes, e a gente pesquisa... No IDP? Lá no IDP. Isso é um grupo de pesquisa maravilhoso. A gente participa e discute exatamente pensando nisso. Porque, a partir do momento que o Poder Judiciário sai do papel desse contramajoritário dentro da relação de poderes e passa a ser o formulador da política, ele perde também um pouco dessa legitimidade de estar afastado da relação da política que está envolvida no legislativo e no executivo. E temos reações e temos, vamos dizer assim, backlashes que vêm também dessa atuação mais forte em processos muito relevantes e muito centrais. Então, a atuação aqui dos estruturais, ela tem que ser cuidadosa para chegar no ponto correto de conseguir pautar ganhos reais e direitos fundamentais sem deslegitimar a atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E aí, quando eu falo de que a gente tem estudado, o Souto comentou a respeito da Colômbia, esse movimento da litigância nos tribunais superiores é um movimento que está acontecendo e crescendo no mundo, tá? Tem vários exemplos de julgamentos positivos. Tem um caso na Alemanha que é super importante, que foi a declaração de inconstitucionalidade da norma climática com a determinação de ampliação, mas é uma conversa dialogada para o governo incrementar suas metas. Aqui nós temos a Colômbia, que já teve vários julgamentos incríveis também nesse sentido. Estruturais também, né? Estruturais também. Estruturais com a ideia de apresentação de um plano, com monitoramento, com uma avaliação. Mas nenhum desses exemplos... Aí outro exemplo muito bom é na África. Nós temos um compromisso significativo, que é exatamente uma ideia de estrutural. A África do Sul, exatamente. Então a gente tem vários exemplos. Mas aqui no Brasil, até por conta de uma estrutura e até por conta da modelagem que foi feita, a gente tem a possibilidade de uma virada de uma atuação. Do Poder Judiciário conseguir trabalhar nessa ideia de diálogo. Mas é um diálogo que tem que ter limites. E aí você comentou dos orçamentos. Se por acaso o Poder Judiciário aqui do Brasil não tivesse determinado a abertura de crédito extraordinário, por exemplo, no caso Yanomami, dificilmente a gente conseguiria, por conta das limitações fiscais, executar uma medida como essa. O Judiciário determinou a abertura de créditos extraordinários. Porque você imagina uma operação como Yanomami, para você ir a essa área, para você conseguir mobilizar helicóptero, avião, forças. E foi utilizado em quê? Foi utilizado na desintrusão do garimpo ilegal dessa área para a concretização do plano. Sim. Porque formular um plano é uma coisa, mas ter recursos para executar esse plano é muito complexo. Sim. Mas a gente percebe que aqui existem ganhos reais, porque apesar do clima ser muito relevante e ser uma preocupação que já mobiliza o mundo, nem sempre a gente consegue dar a efetividade que a gente gostaria na nossa pauta. E é por isso que a litigância climática ela surge com esse movimento de levada aos tribunais do tema, para que isso, de fato, entre na agenda do dia. É como se todos os temas fossem mais urgentes e o clima ficasse por último, ou o meio ambiente ficasse por último. Mas a gente percebe que as ações reais, a gente já sente as ações reais do clima no dia a dia. Eu costumo brincar que antigamente a gente via televisão e aí a parte do tempo era 2 minutinhos, né? Vai ter sol, vai ter chuva, passou. Agora é assim, cuidado, vai ter desabamento, vai ter chuvas. Você percebe, então, que
cada vez mais os desastres estão acontecendo mais e mais e mais na vida. Então, se isso está acontecendo, a gente precisa de medidas concretas. E em meio ambiente, as medidas concretas elas demandam um tempo mais prolongado. Então, para a gente sentir realmente os efeitos. Então, é muito importante que a litigância nos ajude a colocar na pauta do dia da agenda política a questão do clima e do meio ambiente. Maravilha. E eu acho que isso é um diferencial. A gente tem vários artigos trabalhando esse tema também para tentar fazer essa relação. Maravilha. Obrigado, Mariana, André. Eu fiz a pergunta sobre a questão se eventualmente o direito americano, as decisões da Suprema Corte representaram alguma influência, ou até se é citado, né, nas decisões do Supremo no que diz respeito a ações estruturais. Vocês lembram? Sim, exatamente o caso que você citou, perfeitamente é considerado, vamos dizer assim, o precursor da discussão dos processos estruturais. Então, a partir desse momento em que a gente percebe que as instituições elas continuam reproduzindo sistematicamente violações de direitos, é nesse momento que o Poder Judiciário tem que entrar. Qual é o grande desafio que nós temos? Como é que eu estabeleço quais são os temas que podem ser objeto de estruturais? Porque, infelizmente, descumprimento de direitos fundamentais são coisas que acontecem no nosso Brasil muitas vezes. Então, por exemplo, racismo estrutural, é um exemplo que a Andréia está comentando aqui, que a gente tem, infelizmente, descumprimentos reiterados e a gente precisa colocar isso na pauta do dia. A mesma coisa vale para a justiça climática. O que é esse conceito de justiça climática? Ele está muito associado à ideia dos estruturais. Inicialmente, a gente percebe a questão do racismo, mas as pessoas que mais sofrem com esses eventos extremos são exatamente as pessoas mais vulneráveis. As pessoas pobres, as pessoas negras, as comunidades tradicionais, os povos indígenas. E aí, nesse momento, elas são empurradas para os lugares mais vulneráveis, áreas contaminadas. Nos Estados Unidos, os primeiros casos de ações estruturais tratam exatamente de pessoas que se manifestaram contra a ocupação irregular em áreas de contaminação e começaram a morrer por conta dessa contaminação. Aí, da justiça ambiental, a gente pula para a justiça climática, que é essa virada para medidas estruturais de transformação concreta. E aí, quando eu falo que eu preciso da justiça climática, é para, em vez de cima para baixo, em vez de decidir como o governo sozinho decidir uma coisa, eu vou ouvir quem está sendo mais afetado, para que essas pessoas tenham voz e que as políticas realmente enderecem o problema que essas pessoas estão enfrentando. Então, essa inversão acontece a partir de elementos como esse. Então, esse daqui é um eixo temático importante que está crescendo no mundo. E nós, na nossa NDC brasileira, reconhecemos a justiça climática e falamos que vamos colocar em prática isso. Quando você falou... Só complementando, Mariana, não sei se ela concorda, embora a gente saiba que a origem está nos Estados Unidos, tanto a 709 não tem um acórdão específico, né, a DPF 709 reconhecendo, mas foram várias decisões e muitas entregas, e ela teve um acórdão quase que finalizando a ação um pouco antes da saída do ministro Barroso da presidência e depois da aposentadoria. E aí a gente tem as duas ADPFs climáticas, 767 e 413, e agora a gente já vem com uma terceira grande, que é a do racismo estrutural. Então, o que a gente começa a observar é que, na verdade, a gente começa a criar a estrutural brasileira mesmo. Então, não é mais tão dependente até porque a dinâmica federal, como disse, né? A dinâmica federalista brasileira é muito diferente, o que permite que o STF faça... por exemplo, nos Estados Unidos, muito provavelmente, uma Suprema Corte lá não conseguiria fazer essa centralização de responsabilidades e distribuição de recursos como é feito no Brasil, porque a estrutura federalista é muito complicada, muito diferente. E a própria... Sem contar que os estados têm muito mais liberdade para legislar sobre, né? Ampla nesse contexto. E aqui, no Brasil. Isso dá um poder de atuação para a Suprema Corte no Brasil muito mais amplo do que teria nos Estados Unidos. E a própria dinâmica da Suprema Corte no Brasil, não só em estrutural, né? A forma como a Suprema Corte vem ampliando as suas competências é um pouco forte, mas vem atuando de uma forma mais altiva, que também acaba gerando um escopo de atuação bem mais amplo do que o escopo de atuação da Suprema Corte nos Estados Unidos. E a Suprema Corte americana, o direito norte-americano nunca conheceu, não conhece, e eu arrisco a dizer que nos próximos 50 anos, 100 anos, não vai conhecer o controle concentrado de constitucionalidade, o que dá ao Supremo Tribunal Federal uma
uma atuação amplíssima, é o controle concentrado. Né? E as ADPFs viraram uma ação popular no STF, né? a A gente gente extrapolou muito. E a gente tem que lembrar que no contexto ambiental nós tivemos um período de 4 anos em que houve uma ação antiambiental. Então, as ações estruturais, elas crescem e ampliam por conta de um pacote de ações chamado Pacote Verde. Então, o ministro Gilmar Mendes, na apresentação, fala dessas ações. O que foi essa ideia? Durante o momento em que o Poder Executivo desregulamenta ou trabalha contra o meio ambiente, o próprio Supremo reafirma que a Constituição, no 225, estabeleceu uma obrigação. Não existe uma discricionariedade do governante da vez de proteger ou não o meio ambiente. É um dever. 225. Então, a ADO 59 ficou muito famosa por conta disso, ela pacificou esse entendimento. E a gente tem um outro caso que ficou muito famoso, que é a DPF 708 do Fundo Clima. Durante a gestão passada do governo passado, eles tiveram uma desestruturação do Fundo Clima, que era um fundo que recebia recursos internacionais para medidas de mitigação, adaptação e perdas e dano. E aí, a partir do momento em que o Supremo determina que se recoloque a política pública de pé, porque não existe uma faculdade, mas sim uma obrigação, isso se torna também uma forma de trabalhar de maneira estrutural. Então, são os prenúncios que conseguem... E aí, quais são os fundamentos jurídicos que se utiliza aqui? Eles utilizam tratados internacionais, a ideia do clima, e isso vai ampliando. Então, nós do Brasil somos considerados um exemplo exatamente por conta disso, porque o Supremo ele tem uma amplitude muito maior e ele tem trabalhado nessa perspectiva. Maravilha. A Andréia mencionou há pouco que as ADPF se transformaram nas ações populares, de certo modo. Né? Ela fala com autoridade porque ela conhece o tema com profundidade, disse aqui, né? Está na SGCT, nessa área há muito tempo. E aí eu quero fazer uma observação, uma vivência, eu fui aprovado no mestrado da UNB em dezembro de 99, Jurássico, né? Quase. E as aulas começaram em 2000, no ano 2000. Eu morava em Uberlândia, 450 quilômetros para vir, 450 quilômetros para voltar. E eu fui a última turma que o ministro Moreira Alves deu aula. Fui aluno dele, eu acho que tirei nota MS, inclusive, com ele. E eu vou falar algo aqui, eu acho que já falei aqui num dos programas, não sei, mas vou falar aqui para vocês. O ministro Moreira Alves, ele não via com bons olhos a ADPF. Que ainda era... Ele nem sabe, ele já estava sendo pois estou te falando. Ele não que tinha era... nem ideia do escopo que viraria. Né? Eu lembro, né? Primeiro uma característica, quem foi aluno sabe, o ministro Moreira Alves, ele chegava, não sei, 9 horas. Eu dou aula desde 1996, eu faço 30 anos que em pouco tempo eu posso me aposentar como professor pelo INSS. O ministro Moreira Alves, eu nunca consegui isso, ele começava a ministrar a aula em pé, continuava em pé até meio-dia, por aí, 11h30, não lembro bem, e raramente bebia água. Então é impressionante, né? Eu não gosto da aula, mas dou uma sentadinha que é para descansar. E eu, salvo engano, faz muito tempo, 26 anos, eu lembro que eu cursei 2 semestres, 2 ou 3, fui aluno da Lucia, né, do Zé Geraldo, e eu lembro que a implicância dele, ele dizia que isso era uma coisa do direito alemão e que nós tínhamos todos os outros instrumentos jurídicos, ação popular, direito de petição, mandado de segurança, etc., tal, que tornariam a DPF obsoleta. Então, um registro histórico para um tema tão relevante que continua relevante. Eu queria fazer mais uma pergunta, nós já estamos nos aproximando de 1 hora, você vê como o tempo passa rápido. Eu queria fazer uma pergunta, não que seja a última, mas para a Andréia, e se a Mariana, mas que não tem muito a ver com... Não tem muito a ver, não. Não tem a ver, creio que não tem a ver com ambientais e climáticos, mas tem com ações estruturais, que é a questão dos remédios
das ações das pessoas comuns em busca de tratamento, remédios extremamente caros. Eu lembro uma ocasião, uma palestra da nossa querida primeira advogada-geral da União, a Grace, que esteve lá há muito tempo, né? Você trabalhou com ela, com certeza, você, Isadora. A Isadora Cartacho, que é a atual chefe da SGCT. Como é que está isso, Andréia? No geral, eu lembro que... Sim, eu ia esquecendo. Eu lembro que eu trouxe a antiga AGU, justamente a ex-AGU, a Grace Mendonça, que ela falou ela me lembra que ela mencionava a questão das fraldas para idosos e tal. Como é que está isso? Enfim, como é que está isso? Eu acho que está dentro dessa expansão da jurisdição constitucional. A gente tem no STF agora esses movimentos, em paralelo com as ações estruturais, são os processos de conciliação. Né? Eu tive o prazer, nem sempre um prazer, mas o desafio de participar no início, quase todas as conciliações. O marco temporal eu participei de uma forma um pouco mais lateral. E aí a gente teve o tema 1234, que era exatamente a questão da judicialização de medicamentos, que participamos de uma conciliação que foram quase 30 audiências de conciliação, com apoio do FSGCT, com apoio da Procuradoria-Geral da União, que é quem lida diretamente com essas questões mais específicas, né? Em todas as instâncias, antes do Supremo. Sim, e o Ministério da Saúde também, com toda a área técnica do Ministério da Saúde. Então, foram 30 audiências de conciliação, que começava às 9 da manhã, às vezes até às 7 da noite, e a gente conseguiu assim, um avanço em estabelecer alguns critérios. Né? Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem um reconhecimento da necessidade de comprovação de evidências científicas. O tema do SRECOS é um tema muito complexo, assim, ele saiu como um tema de repercussão geral, então ele é vinculante para todo o judiciário. Ele saiu não só como tema de repercussão geral, mas também como uma súmula vinculante, o que permite que a gente possa ajuizar uma reclamação direto no STF, em caso de descumprimento nas primeiras instâncias. Então, assim, ele trata de inúmeras coisas, mas eu acho que a grande virada foi realmente o reconhecimento das evidências científicas no deferimento de medicamento. Então, hoje, é obrigatório que qualquer juiz, na hora de analisar um pedido de deferimento de medicamentos, seja de alto custo, seja um medicamento que está fora do protocolo do SUS, não sendo de alto custo, mas por outros motivos, ele analise as evidências científicas da eficiência e segurança daquele medicamento para fins de deferimento, né? Então, isso foi um grande passo, um grande avanço que a gente teve no Supremo. Claro que a gente sabe que a questão, digamos, humanitária, pessoal, normalmente essas doenças raras são doenças que acometem crianças, então tem um apelo muito forte, mas com também a evolução da medicina, a gente sabe que esses tratamentos de medicamentos genéticos são muito, muito caros, então não é razoável também que o poder público gaste, né, montantes enormes de dinheiro sem ter nenhuma evidência científica da eficiência do medicamento. E deixando de tratar, talvez, milhares e milhares de pessoas com aquele recurso. Exato. Isso que é preciso levar em conta, né? Quer dizer, você está tirando dinheiro daqui, muito bem, né? Para algo que não tem uma evidência científica, né? E deixando de tratar milhares de pessoas, milhares, né? E Souto, fazendo uma conexão com a sua história maravilhosa sobre a DPF, a gente eu também dou aula há bastante tempo, eu tenho mais de 10 anos no CEUB dando aula de direito constitucional. E a gente tem pesquisas mostrando que vamos dizer assim, a crise entre os poderes, a relação dos poderes, a gente teve um incremento, na verdade, na edição de decretos presidenciais, decretos autônomos. Então, é um movimento de ADPF também decorrente da judicialização dos decretos presidenciais. Então, é como se fosse uma reação dos movimentos com a ampliação das ADPFs. E agora, pode para tudo. Pode para portaria, resolução CONAMA. Então, a gente percebe que quase tudo pode ser judicializado e levado para o Supremo. E aí, a partir do momento que a gente não tem um critério, como é que a gente faz para tentar estabelecer esses limites? E é por isso que a gente que está do outro lado, que está como defendendo a União nesses litígios, pode dar uma perspectiva diferente e interessante para esse debate. Ótimo. Bem, eu comecei com a Andréia e eu vou concluir com a Mariana, mas antes passar a palavra para a Andréia para as considerações finais, Andréia. Nós já estamos agora a 1 hora de programa. E que você utilize o tempo que nos
resta para tecer considerações sobre o livro, sobre a atuação, enfim, o que você acha relevante que... Eu gostaria de reiterar, né, o agradecimento de estar aqui na Escola da AGU, falando não só sobre o livro, mas a situação da AGU, principalmente da Secretaria-Geral de Contencioso perante o Supremo Tribunal Federal. E não é porque eu trabalho na Secretaria-Geral de Contencioso, mas realmente o Supremo ganhou uma relevância muito grande no cenário jurídico, no cenário político, e a gente da Secretaria-Geral de Contencioso teve que acompanhar. Então, vou fazer um agradecimento muito especial a todos os colegas da Secretaria-Geral de Contencioso, que trabalham com a gente diuturnamente nos maiores desafios de política desse país. Eu brinco que a gente lê o jornal já sabendo que aquele problema que está no jornal vai chegar na nossa mesa. E assim, é um desafio muito grande e é muito gratificante a gente contar com uma equipe tão valorosa. Agradecer a minha amiga pessoal e chefe, doutora Isadora, por todo o apoio e por todo o trabalho na equipe. Assim, esse livro, finalizando com o livro, só demonstra que a gente tem um corpo, né, de membros da AGU espetacular, que está pronto para todos os desafios que a advocacia pública e o judiciário possam colocar, e que o nosso objetivo é a efetividade de direitos fundamentais, né? E aí a efetividade de direitos fundamentais e o equilíbrio fiscal, vou falar também, puxar para o tema, e que todos os advogados estão de parabéns, principalmente os autores do livro que a gente veio aqui falar. E é isso, a advocacia pública só tem a ganhar com o desenvolvimento dessa união da academia com os desafios práticos. Obrigada, Souto. Eu estou achando que a Andréia tem uma leve queda pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ela fica falando muito em fiscal, etc. Tal. Ela tem um bracinho no A fiscal. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que tem uma queda por mim. Eu estou defendendo a pelo tema, né? Pelo tema. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Andréia. Obrigado pelos esclarecimentos, por nos contar e nos inspirar, tenho certeza, aos advogados públicos, de um modo geral, não só da AGU, que somos muitos, né? Mas os dos estados e dos municípios também, com essa atuação importante, fantástica, atuando junto com a Isadora Cartacho, que é a secretária-geral de Contencioso. Mariana, por favor, suas considerações. Quero agradecer à Escola Superior na sua pessoa, Souto, Obrigado. Porque é impressionante como você consegue sempre estar à frente nos temas mais inovadores, e a partir do momento que a gente apresentou essa proposta, você não pensou duas vezes e falou assim, vamos, e é uma junção, de fato, de colegas valorosos, como a Andréia comentou aqui, que vivenciam ações estruturais ambientais e climáticas, e eles trabalham, pesquisam, publicam nesse tema e aqui contribuíram. E também dos professores, eu vou fazer agora já que eu tenho dois empregadores aqui, vou agradecer não só ao ministro Jorge Messias pela oportunidade de ir para o Anaclima durante 2 anos e meio e por esse produto maravilhoso, com essa experiência rica da advocacia pública, mas também o meu outro empregador, que é o ministro Gilmar Mendes, que também acredita nesse projeto de que direito constitucional precisa ser pesquisado, que a gente tem que olhar na prática como acontece e tem que fazer uma reflexão. Então, o IDP é a instituição que trabalha controle de constitucionalidade, debates constitucionais com primazia aqui em Brasília, é uma referência não só aqui como fora. E no CASP, que é o grupo de pesquisa, quando o meu parceiro de pesquisas, que é o Fábio Quintas, falou assim, vamos discutir estruturais, foi muito bom, porque a gente juntou uma perspectiva do IDP, a partir do Fábio Quintas, que é advogado e professor, a SGCT, que é a Andréia, discutindo a partir da questão do Supremo, e eu que tenho um pouco do pezinho das duas coisas, mas, de fato, o tema que mexe com o meu coração e que trabalha com a minha vida é a questão do clima e do meio ambiente. Espero que seja apenas o primeiro de outros projetos. Hoje, as pesquisas internacionais estão todas avaliando a efetividade dessas ações, então é um tema do momento, e a gente pode mostrar que nós, brasileiros, arrasamos, porque, apesar dos déficits fiscais possíveis, nós também temos muitos ganhos, nós temos impactado na vida das pessoas. E eu costumo dizer que eu trabalho com clima e com meio ambiente, eu descobri a minha paixão por esse tema na Advocacia Geral da União. Foi trabalhando e defendendo que eu compreendi o quanto isso era importante, que eu compreendi como isso impactava a vida das pessoas. Eu sou uma pernambucana, Recife está entre as 10 cidades mais vulneráveis
do mundo. Então, eu estou preocupada com a minha cidade que vai ser inundada e eu acredito que a litigância pode nos ajudar a endereçar esses problemas. A gente precisa transformar clima e meio ambiente em temas da vida das pessoas. Há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou, e eu acho que esse livro trata um pouco sobre isso, como é que a gente faz para colocar essa questão climática na vida? Eu perguntei uma época a respeito... eu faço parte de um projeto de extensão aqui no Capão Comprido, em que a gente ajuda as pessoas que são afetadas climaticamente. E eu perguntei para as pessoas e falei assim, alguém sabe o que é litigância climática? Todos eles responderam, não. O que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Eu perguntei, mas quando chove, o que acontece? É um desastre, minha casa inunda. E quando não chove? A qualidade do ar fica horrível, eu não consigo respirar, eu vou para o hospital o tempo todo. E a parada de ônibus? A parada de ônibus fica mais de 10 quilômetros. As pessoas estão sentindo os efeitos da mudança climática. E se nós, como acadêmicos e como advogados públicos, pudermos pautar esse tema para uma transformação, para melhorar nem que seja um pouquinho a vida dessas pessoas, é para isso que faz sentido, tanto a atividade acadêmica como profissional. E eu fico muito feliz porque esse livro é a materialização dessa reflexão. Muito bem, obrigado, Mariana. Depoimento também extremamente importante, você que incorpora a prática, todos nós incorporamos, mas você com bastante evidência, a prática do ensino, do magistério, da docência e a atividade aqui na Advocacia Geral da União, que é um mundo, né, que cuida dos temas, de quase todos os temas de interesse do cidadão brasileiro, né? Escapa muito pouca coisa, da vacina ao meio ambiente, do espaço aéreo ao subsolo, né? Eu costumo sempre dizer isso. E é uma conversa muito agradável, extremamente agradável, tanto que nós estamos há bastante tempo conversando e não ficou enfadonho em momento algum. Temas importantes e que interessam, por óbvio, a toda a sociedade brasileira. Eu peço a quem vai nos assistir que repliquem, que passem para o colega, para quem é professor, para os seus estudantes, pode ser tema de monografia, o livro está disponível em PDF. Tem um QR Code e também no site da escola, da AGU de um modo geral, né? Enfim, nós vamos tentar colocar o QR Code, não sei se vai funcionar no YouTube também, né? De repente para facilitar. E é isso, muito obrigado, Andréia, muito obrigado, Mariana, e até a próxima.